O chamado de Sansão. A história de Sansão começa de uma forma especial. Antes mesmo de ele nascer, Deus já havia separado a sua vida para um propósito grandioso. Ele seria um nazireu, consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Juízes 13. Isso significa que ele não poderia beber vinho, não poderia tocar em coisas impuras e não poderia cortar o cabelo, porque o cabelo era o sinal visível de sua consagração. Sansão nasceu com uma promessa. Seria libertador de Israel, usado como instrumento de Deus contra os filisteus. Ou seja, sua vida já carregava um destino de vitória. Mas aqui está uma grande lição. Não basta ter promessa, é preciso viver em obediência. Quantas pessoas hoje sabem que Deus tem algo especial para suas vidas, mas escolhem viver de qualquer jeito, brincando com o pecado e se aproximando cada vez mais do perigo? Sansão nos mostra o risco de confiar na própria força e esquecer-se do Deus que a concede. A força que vinha de Deus. Sansão era conhecido pela sua força sobrenatural. Ele matou um leão com as próprias mãos, derrotou 1000 filisteus, usando apenas uma queixada de jumento, arrancou os portões de uma cidade e os carregou até o alto de um monte. Humanamente, isso seria impossível. Mas o segredo não estava nos músculos de Sansão, e sim no Espírito de Deus que vinha sobre ele. Sempre que Sansão realizava grandes feitos, a Bíblia destaca que era o Espírito do Senhor quem lhe dava a capacidade. Aqui está outra lição poderosa para nós. Quando esquecemos que a vitória vem de Deus, caímos no perigo do orgulho. Muitos se apoiam em seus talentos, na sua inteligência, na sua beleza, nas suas conexões ou nos seus recursos financeiros, mas esquecem que tudo isso só existe porque Deus permite. A fraqueza de Sansão. Apesar de toda a força que possuía, Sansão tinha uma fraqueza. Não sabia dominar seus desejos. Ele era impulsivo, emocional e constantemente atraído por mulheres estrangeiras, algo que Deus havia orientado seu povo a não buscar, porque levaria à idolatria. E foi exatamente isso que abriu caminho para a entrada de Dalila em sua vida. Dalila não entrou por acaso. Os filisteus a usaram como isca, oferecendo-lhe dinheiro para descobrir o segredo da força de Sansão. A fragilidade dele não estava apenas na atração por mulheres, mas em algo mais profundo: a falta de vigilância e discernimento espiritual. O jogo da sedução Dalila começou a pressionar Sansão, tentando arrancar dele o segredo de sua força. Primeiro, Sansão resistiu. Ele mentiu algumas vezes, inventando histórias sobre cordas novas, tranças no cabelo, mas Dalila não desistiu. Ela insistia dia após dia, até que o coração de Sansão foi se cansando e cedendo. Esse detalhe é muito importante. A Bíblia diz em Juízes 16:16 que Dalila o importunava todos os dias com suas palavras, de maneira que sua alma se angustiava até a morte. Veja como o inimigo trabalha. Ele não tenta apenas uma vez. Ele insiste, 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 até encontrar uma brecha no coração. O diabo não tem pressa, porque sabe que uma pequena porta aberta pode ser suficiente para derrubar alguém chamado por Deus. E aqui está uma reflexão para nós. O que Dalila representa na sua vida? Talvez não seja uma pessoa, mas pode ser um vício, um hábito, uma amizade tóxica, uma tentação constante que insiste todos os dias até que você esteja fraco o suficiente para ceder. A queda de Sansão. Depois de tanta insistência, Sansão finalmente contou o segredo. O seu cabelo nunca havia sido cortado, porque ele era nazireu, separado por Deus. Dalila então o fez dormir. Chamou um homem para raspar-lhe a cabeça e o Espírito do Senhor se afastou dele. Quando os filisteus chegaram, Sansão tentou reagir como antes, mas percebeu que estava sozinho. A Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Esse é talvez o ponto mais triste da história. Quando alguém brinca tanto com o pecado, chega uma hora em que não percebe que perdeu a presença de Deus.
Sansão perdeu sua visão, foi levado cativo e transformado em escravo. O homem que nasceu para ser libertador estava agora preso, humilhado e derrotado. Aplicação motivacional. Parte 1. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes nos vemos como Sansão? Deus nos dá dons, talentos, oportunidades, vitórias, mas, por descuido, vamos nos aproximando do pecado, achando que temos tudo sob controle. Esquecemos que a força vem de Deus e acabamos caindo na ilusão de Dalila, aquela que rouba a nossa consagração, tira a nossa visão e nos coloca em correntes. Sansão perdeu a visão física, mas muitos hoje estão perdendo a visão espiritual. Não conseguem mais enxergar o plano de Deus, porque o pecado cegou suas escolhas. Mas, mesmo nessa tragédia, a história de Sansão não termina aqui. E é por isso que este vídeo tem duas partes: a prisão e o arrependimento. Após ser traído por Dalila, Sansão foi capturado pelos filisteus. Eles o cegaram e o colocaram para trabalhar moendo no cárcere. Um homem forte, cheio de promessas e vitórias, agora estava humilhado, cansado e aparentemente sem saída. Mas a Bíblia nos mostra algo impressionante. Mesmo na fraqueza, Deus nunca abandona aqueles que reconhecem sua dependência. Sansão, agora cego, começou a refletir sobre sua vida. Ele lembrou da aliança com Deus, do chamado que recebeu antes mesmo de nascer, e percebeu que sua força não era dele, mas do Senhor. Quantas vezes nós também só nos voltamos para Deus quando estamos no fundo do poço? Mas a grande diferença está em transformar o sofrimento em arrependimento verdadeiro, reconhecer os erros e se humilhar diante do Criador. O último pedido de Sansão. Quando os filisteus reuniram-se para celebrar a derrota de Sansão, colocaram-no no templo de Dagon para zombar dele. O povo ria, os líderes zombavam, mas ali dentro, algo estava mudando no coração de Sansão. Ele orou: Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. Juízes 16:28. Este momento é poderoso. Sansão não pediu riquezas, não pediu fama, não pediu perdão dos filisteus. Ele pediu força apenas para cumprir o propósito de Deus. Aqui está a grande lição para nós. Quando entregamos nossa força e nossas capacidades ao Senhor, mesmo nossas limitações se tornam instrumentos de vitória. Deus transforma nossas quedas em testemunhos, nossas fraquezas em sinais de poder e nosso arrependimento em redenção. A prisão e o arrependimento. Após ser traído por Dalila, Sansão foi capturado pelos filisteus. Eles o cegaram e o colocaram para trabalhar moendo no cárcere. Um homem forte, cheio de promessas e vitórias, agora estava humilhado, cansado e aparentemente sem saída. Mas a Bíblia nos mostra algo impressionante. Mesmo na fraqueza, Deus nunca abandona aqueles que reconhecem sua dependência. Sansão, agora cego, começou a refletir sobre sua vida. Ele lembrou da aliança com Deus, do chamado que recebeu antes mesmo de nascer, e percebeu que sua força não era dele, mas do Senhor. Quantas vezes nós também só nos voltamos para Deus quando estamos no fundo do poço? Mas a grande diferença está em transformar o sofrimento em arrependimento verdadeiro, reconhecer os erros e se humilhar diante do Criador. O último pedido de Sansão. Quando os filisteus reuniram-se para celebrar a derrota de Sansão, colocaram-no no templo de Dagon para zombar dele. O povo ria, os líderes zombavam, mas ali dentro, algo estava mudando no coração de Sansão. Ele orou: Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. Juízes 16:28. Este momento é poderoso. Sansão não pediu riquezas, não pediu fama, não pediu perdão dos filisteus. Ele pediu força, apenas para cumprir o propósito de Deus. Aqui está a grande lição para nós.
Quando entregamos nossa força e nossas capacidades ao Senhor, mesmo nossas limitações se tornam instrumentos de vitória. Deus transforma nossas quedas em testemunhos, nossas fraquezas em sinais de poder e nosso arrependimento em redenção. Muitas pessoas hoje estão vivendo como Sansão antes da restauração. Fortes, mas cegas para a necessidade de Deus. Seja o canal de bênção que leva essa história adiante. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas.